Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje gostaria de falar sobre Abraão. Não dá para falar muito de Abraão assim, fazer um comentário extenso, porque Abraão, para falar de Abraão, deveria ter um seminário. Mas nós vamos falar de uma forma bem resumida acerca de Abraão. Nós sabemos que ele aparece no capítulo de número 11 do Gênesis. O seu nome de começo não é Abraão, é Abrão, mas depois Deus muda o seu nome para Abraão, pai de muitas nações. Então não dá para falar Abraão, 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 Abraão. Nós vamos falar só apenas tratar de Abraão. Abraão, meus irmãos, no capítulo 12, Deus fala com ele que levaria ele para uma outra terra. Mas para nós entendermos o que era Ur dos Caldeus era a maior metrópole do mundo antigo, da época de Abraão, era Ur dos Caldeus. Segundo os arqueólogos e os estudiosos, dizem que Ur dos Caldeus era a maior metrópole da época de Abraão, já que depois foi o Egito, depois teve outras nações, porém naquele momento era Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, meus irmãos, tinha o maior templo daquele momento, daquela época. E nós vemos que eles já cultuavam, segundo os estudiosos, eles já faziam culto com práticas sexuais como forma de oferecer aos deuses. O seu culto era praticado como uma forma sexual. E também era uma cidade de ídolos, era a cidade onde existia ídolos. Então, todos os estudiosos defendem que Terá, o pai de Abraão, ele era fabricante de ídolos, né? Fabricante de deuses. E nós vemos ali que quando, tem uma história aí, que quando seu pai Terá diz para Abraão alimentar os deuses, Abraão pega um machado e acaba quebrando um deus. Ali tinha deus de barro, deus de argila, Deus de ouro, Deus de prata, Deus de bronze. Então tinha vários deuses e quebrou o Deus. Aí quando Terá chega para Abraão, fala: mas o que aconteceu aqui? Ele diz assim: não, o que aconteceu foi que um Deus aqui se revoltou e eles não sei. Mas aí Terá diz: como pode que um Deus tenha feito isso? Esses deuses, eles não fazem nada, eles não se movimentam, eles não enxergam, eles não podem fazer nada. Aí Abraão diz para o seu pai Terá: como é que você pode acreditar num Deus que tem mão, mas não apalpa, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não pode cheirar? Como é que você pode acreditar? Então, eles afirmam que Deus já estava trabalhando na vida de Abraão através disso. Deus trabalhando na vida de Abraão, para ele ser o pai de muitas nações. Abraão é o pai da fé. Então, nós vemos ali Deus já trabalhando na vida de Abraão. Deus trabalhou na vida dele, ele sai... Ele e a sua família, Terá, pega toda a sua família e sai de Ur dos Caldeus e sobe para Harã. Ele sobe para Harã, mais ou menos uns 600 quilômetros, mais ou menos, de distância de Ur dos Caldeus para Harã. Abraão já estava acostumado a montar e desmontar tenda, porque para nós hoje 600 quilômetros não é uma distância curta. Comparado aos veículos que nós temos hoje. Mas naquela época, meus irmãos, não existiam estradas. Então nós vemos que era dificultoso para se deslocar de um lugar para o outro. Para nós temos abrindo um parênteses, quem começou a fazer muitas estradas, a construir muitas estradas, foram os romanos. Mas vamos voltar para Abraão. Abraão, ele com sua família, ou Terá e sua família, sai de Ur dos Caldeus e vai para Harã. E lá em Harã, o seu irmão Harã morre, e aí Deus tinha uma promessa para ele descer, né, para depois ele ir, no caso Canaã, Siquém, ali nas regiões ali, ele vai para lá. Ele vai para Siquém, ali em Canaã, mais ou menos andou de Harã, ficou muito tempo em Harã, mas depois ele desceu para Siquém, onde Deus tinha a promessa, aonde está a região ali que Deus queria, a região de Israel, e ele constitui ali, né, morada. Nós vemos ali que ele constitui morada, depois de um certo tempo eles defendem. No capítulo 13, meus irmãos, nós vemos que há uma fome ali onde ele estava, e ele tem que descer, e Abraão desce para o Egito. Abraão desceu para o Egito, Deus não queria, acontece várias situações ali no Egito, que não dá para nós entrar agora, só que depois, no capítulo 13, Abraão volta para o Egito. Já estava, quando ele saiu também estava com seu sobrinho Ló. No mesmo capítulo 13, meus irmãos, Abraão e Ló separam-se. Nós vemos ali que Abraão falou: a gente tá, né, já tinha morrido Terá, já tinha morrido Harã, era só os dois. Ele diz assim, vai falar assim: olha, nós temos que separar, porque estava tendo uma dificuldade entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então vamos se separar. Ló
ele vê a região, uma plana muito bonita de Sodoma e Gomorra ali, e ele deseja morar lá. Então, se você... Abraão é aquela famosa frase: se você decidir para a esquerda, eu irei para a direita. Se você decidir para a direita, decidir ir para a direita, eu irei para a esquerda. Abraão deixa Ló escolher e Ló vai para as campinas de Sodoma. Mas nós vemos, irmãos, que no capítulo 14 acontece uma guerra entre 4 reis contra 5, né? E no mesmo capítulo 14, Ló é levado cativo, né? Ló é levado cativo por aqueles homens, e depois Abraão, ele vai com alguns homens e acaba resgatando Ló. E também no capítulo 14, Abraão é o primeiro a dizimar, vamos dizer assim, dar o dízimo. Deu dízimo para Melquisedeque, deu dízimo de tudo aquilo que ele conseguiu, os despojos de guerra que ele teve, porque os estudiosos dizem que depois que ele destruiu, vamos dizer assim, ele venceu a guerra contra aqueles reis, ele conseguiu muitos despojos de guerra, e Deus ali abençoou ele, e ele deu dízimo para Melquisedeque. Melquisedeque oferece para Abraão pão e vinho. Já no capítulo 15, meus irmãos, Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Deus fala para Abraão, como que diz, como é que eu vou, vamos dizer assim, ser pai de muitas nações se eu não tenho um filho? E Deus faz promessa a Abraão, né? Nós vemos ali que Deus fala com Abraão de uma forma muito linda, né? Que ele seria pai de muitas nações. No capítulo 15, também no versículo 17, ali, a partir do versículo 17, Deus faz um pacto com Abraão. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que o forno de fumaça, isso é no versículo 17, uma tocha de fogo que passou por aquelas... Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgaceu, e o Jebuseu. Ou seja, ele seria dono de toda aquela região, porque esses homens eram, vamos dizer assim, nativos daquele lugar. Então, meus irmãos, Deus faz promessa com Abraão. Uma das figuras de promessa que deu do pacto que Deus fez com Abraão foi a circuncisão. Deus, né, faz assim, fala para Abraão para ele se circuncidar, e através disso Deus faz também, isso é mais na frente, mas Deus faz um pacto com Abraão. No versículo 16, meus irmãos, como Sara viu que eu não tenho filhos, né? Como é que eu posso ter filhos? Eu tenho uma certa idade e tudo aquela coisa. Sara decide dar Agar para que pudesse suceder filhos. E nós vemos que através de Agar vem Ismael. Mas Ismael não era, vamos dizer assim, não vou dizer filho legítimo, porque era filho legítimo de Abraão, mas ele não era o filho da promessa a qual Deus tinha prometido. Ou seja, Abraão se antecipou. Alguém vai dizer, mas foi culpa de Sara. Não, mas Abraão também consentiu com aquilo que Sara queria fazer. Então, aqui no versículo 17, Deus mudando o nome de Abraão. Era Abrão e muda para Abraão. E Deus também mudou o nome de Sarai. E no capítulo 23, como nós falamos aqui no versículo 17, a questão da circuncisão. Já no versículo 18, meus irmãos, Abraão estava muito, vamos dizer assim, alguns vão dizer até que estava desanimado e tal, e Deus envia 3 anjos para Abraão para reforçar, vamos dizer assim, para dizer da promessa. Aí nós vemos aquela passagem que Sara, no capítulo 18, que Sara riu, e os anjos falaram: mas que ela está rindo, né? E aí colocaram o nome de Isaac, filho de Abraão, porque Sara riu. Mas nós vemos aqui no capítulo 18, que esses 3 anjos aparecem, comem com ele. Aí, meus irmãos, quem eram os anjos, se era Jesus, se os anjos comeram com ele, não vamos entrar nessa questão, porque aí é muita coisa, não dá nem para, assim, tem que ter um estudo aprofundado, uma explicação mais, vamos assim, mais direcionada a somente a falar disso. Mas nós sabemos que foram 3 anjos sim, que foram até ele, e ele estava muito atento acerca de Deus, ele conhecia a voz de Deus, e ele recebe esses anjos, e ele come com eles, oferece aquilo que é de melhor para eles, e eles reforçam a promessa. No mesmo capítulo 18, Deus fala para Abraão que irá destruir Sodoma e Gomorra por tudo aquilo que Sodoma e Gomorra já representava na época de Abraão. Sodoma e Gomorra era um lugar devasso, totalmente promíscuo, e Deus disse que destruiria Sodoma e Gomorra. Quem morava em Sodoma e Gomorra? Morava Ló. Ló morava em Sodoma e Gomorra. Aí no mesmo capítulo 18, Deus fala para... E se tiver lá 10, e se tiver lá 100, e se tiver lá vários números para Deus, e Deus fala que não destruiria a cidade. E nós vemos no capítulo 19 que através, claro, com certeza, né,
muitos defendem isso também, que Abraão intercedendo por Ló, os dois anjos vai na casa de Ló, né, para poder resgatar. E aí saiu toda a sua família, a mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal, e aí depois, uma outra oportunidade, nós falaremos sobre Ló. Mas, verdadeiramente, a cidade foi destruída. A cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída. E aqui, meus irmãos, no capítulo 20, Abraão nega que Sara é a sua mulher. Nós já falamos sobre Abimeleque aqui, no episódio aqui, Sara, uma mulher já tinha mentido antes para o faraó, e nós vemos aqui que de novo ele mente, falando que Sara é a sua irmã. Abraão também teve alguns deslizes, mas aqui ele falou que Sara era a sua irmã. No capítulo 21 nós vemos que Abraão, vamos dizer assim, Isaac nasce, né? Deus falou, fez a promessa e Deus cumpriu a promessa, e verdadeiramente nasceu um filho de Abraão, cujo nome Isaac. Alguns dizem até pelo fato de Sara ter rido naquele momento que os anjos foram à casa de Abraão e falaram, ela riu, agora então, quer dizer então que agora o nome da criança vai ser Riso. E Isaac, porque Isaac quer dizer riso. E também, nós vemos no mesmo capítulo 21, o despedimento, aí a Sara ficou chateada porque, né, o Ismael começou a rir de Isaac e mandou o seu filho embora. Não deveria ter feito isso, mas mandou embora, despedindo Agar e Ismael, e nós vemos que Deus cuidou, porque também ele não era herdeiro da promessa, porém ele também, através dele também Deus faria uma grande nação, como fez. No mesmo capítulo 21, Abimeleque fez um pacto com Abraão. Para não poder ter uma guerra, nenhuma desavença, que também Abraão estava muito próspero. E no capítulo 22, Deus manda matar o seu filho Isaac. Irmãos, o momento provavelmente mais difícil que Abraão teve foi quando Deus o provou acerca de Isaac. Nós sabemos que Isaac simboliza o próprio Jesus. E nós vemos ali que Deus provou Abraão. Abraão estava apegado, mas alguém pode pensar, mas se Deus deu a Abraão, como é que ele poderia tomar, se Deus deu Isaac para Abraão, como é que ele poderia querer tomar Isaac de Abraão? Irmãos, Abraão, com tantos momentos que ele passou, com tanta intimidade que Deus teve, ele teve experiência com Deus, teve firmeza, por isso que ele é chamado do pai da fé. Quando Deus falou com ele não pensou duas vezes, ele não ficou titubeando, ele não ficou achando, querendo revelações e mais revelações, e que Deus tinha que vir falar com ele, que era isso. Não, ele conhecia a voz de Deus. Então, ele ouviu a voz de Deus e ele foi até o Monte Moriá, aonde Deus falou para ele ir, como que deveria ir. E não era perto, era um lugar distante mesmo. Não pense que o Monte Moriá ficava no quintal da casa de Abraão, que não ficava. E Abraão já era um homem idoso, e Isaac já era um adolescente. Porém, Abraão ouve a voz de Deus e leva Isaac para o sacrifício. Nós vemos ali que quando todos nós conhecemos a passagem, que quando ele pegou o cutelo para poder imolar Isaac, o anjo aparece e segura Abraão, fala com Abraão. Abraão conhecia a voz de Deus, não comete o ato, tinha um bezerro preparado, ali, claro, simboliza o próprio Cristo, nosso Senhor Jesus. Então nós vemos, irmãos, que Deus ele permite, mas nós vemos a firmeza que Abraão tinha. E no 23, a morte de Sara, que foi muito difícil para Abraão, claro, Abraão já há muitos anos com Sara, também para o filho Isaac também, né, para poder assimilar tudo isso. E nós vemos que no 24, Abraão manda um servo buscar, o seu servo Eliasar, buscar uma moça para Isaac. No capítulo 24 todo, meus irmãos, nós vamos ver que isso aconteceu. Abraão manda Eliezer buscar uma moça para Isaac, né? E mandou ele jurar, colocar a mão na coxa para jurar, e ele confiava em Eliezer também, com certeza pedindo a Deus que Deus preparasse. Mandou pedir, falar para ele buscar em outro lugar, na sua família, na sua descendência, e ele vai até os seus parentes para buscar uma esposa para Eliezer. Nós vemos, meus irmãos, que o nome dela, Rebeca, o nome de Rebeca
era, vamos dizer assim, não vou dizer que era, alguns vão dizer, mas era um parente muito próximo, não, mas naquele momento ali poderia haver o casamento, sim. Então aqui no capítulo, no versículo 58, chamaram Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este varão? Ela respondeu, irei. Então Rebeca, ela consente em casar, ela consente em voltar com Eliezer. Alguns vão dizer que da onde Abraão estava até onde foi buscar a noiva de Isaac eram 800 quilômetros. Abraão tinha fé que Eliezer voltaria com uma esposa, porque confiava, e também ele adquiria confiança dos seus, vamos dizer assim, dos seus comandados, e nós vemos que ele foi buscar. Na casa de Naor e tal, aquela coisa. Os irmãos já conhecem a passagem. No capítulo 25, Abraão casa com Queturas e tem filhos com ela. Irmãos, Abraão casou outra vez com Quetura, mas quem era herdeiro da promessa era Isaac, que era filho de Sara. Sara e Abraão tiveram somente Isaac, o único filho que eles tiveram. No mesmo capítulo 25, Abraão morre, né? Abraão morre já velho e farto de dias, né? Aqui, ó, vou até ler a passagem. Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos na cova de Maquipela, no campo de Efrão, filho de Zoar, Eteu, que está em frente de Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Lairó. Irmãos, alguns dizem que Manre era um dos lugares, vamos dizer assim, era um pedaço de terra mais caro que existia naquela época. Irmãos, esse foi um comentário acerca de Abraão, um pouquinho mais extenso, já que ele merece muito mais. Irmãos, para nós termos uma ideia, vamos dizer assim, os muçulmanos acreditam mais, os árabes acreditam mais em Abraão do que em Jesus. Nós, claro, com certeza, nós temos fé em Jesus. Jesus é o nosso Deus. Mas para eles, Abraão é muito mais importante do que Jesus. Esse foi o comentário de Abraão. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.